Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. É sempre uma alegria estar com vocês, liberar a poderosa palavra de Deus ao seu coração. Eu quero deixar a minha profunda gratidão a todos os meus amados irmãos pela comunhão aí no canal, por cada dia ter vocês compartilhando, deixando o seu like, enfim, participando das nossas reflexões, que são assim reflexões pequenas, são doses pequenas, mas gostosas de se ouvir, e eu tenho certeza que Deus tem abençoado a sua vida abundantemente. Queridos, eu quero agradecer a Deus por mais este ano, já estamos chegando ao final, aí próximo já do Natal. Quero deixar aqui minha felicitação para vocês, bom Natal, bom ano, que Deus esteja abençoando abundantemente a sua vida. Queridos, essa é a mensagem 3 do tema Edificados sobre o Fundamento. As últimas duas reflexões nós fizemos menção à construção de duas casas, uma que é construída na areia, outra que é construída na rocha. Mas agora eu quero ir um pouquinho mais fundo com você acerca da edificação sobre o fundamento. Como que funciona, queridos, na prática, a edificação sobre o fundamento? Quem é o fundamento? Quem é o alicerce? Quem é a base dessa edificação? Obviamente, a palavra é a base. E a palavra, segundo João, capítulo 1 e verso 1, é o próprio Deus, é o próprio Cristo, que é o Verbo, que era Deus e que estava com Deus no princípio. Aí está então o fundamento e a base, né? A base da edificação. Agora, como acontece a edificação? Nós já falamos que a igreja é o corpo de Cristo, revelada por Paulo em Efésios, e que a igreja é a edificação de Deus na terra. Deus edifica a igreja com um propósito de fazer, de continuar a sua visão, né? de continuar liberando a sua vida para a edificação das vidas. E aqui, amados irmãos, eu quero lembrar a você quem é então a igreja. A igreja não é uma placa denominacional, a igreja não é uma organização humana, a igreja, amados irmãos, ela é um organismo vivo. E esse organismo vivo, então, ele tem um fundamento, uma base. E ele tem uma vida orgânica, por isso é um organismo. Isso quer dizer, ele é vivo e funciona. O livro de Efésios, capítulo 4, verso 16, tem uma palavra que é super legal, que eu quero ler e meditar com vocês. O 16 diz assim: dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Gente, essa palavra está numa revelação, ela tem uma revelação tremenda. Primeiro ele fala dele, todo o corpo. Deus tem um corpo. E o corpo de Deus, o corpo de Cristo, é a igreja. Então, dele, todo o corpo, aleluia, todo o corpo, olha só, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Então, o que nós entendemos aqui? O que ajusta o corpo? O que ajusta o corpo para a edificação? É a unidade. É o corpo trabalhar em união. Isso ajusta o corpo. Isto posiciona o corpo aonde? Sobre o fundamento. Porque o corpo, a constituição dele tem um fundamento, tem uma base.
A constituição do corpo, amados, firmada sobre esse fundamento, ela trabalha, e esse trabalho edifica-se a si mesmo. Quando a Bíblia fala edifica-se a si mesmo, estamos entendendo que a edificação, ela é orgânica. Então, o homem não precisa pôr a mão na edificação. O homem só precisa submeter a edificação. Você entende isso? Quando o homem submete a edificação, a base, ao fundamento, então essa edificação acontece organicamente. Você sabe qual é o grande problema do ser humano? É que o ser humano se acha edificador. Porque a edificação natural de qualquer coisa enche o ego humano. E quando nós criamos alguma coisa, fazemos alguma coisa, demonstramos alguma coisa, o nosso ego ele fica realmente alçado, né? Amados, agora o fundamento ele tem um poder edificador orgânico. Havendo essa junção, esta comunhão plena, a edificação é uma consequência. Então, a edificação, amados, é uma consequência da relação do corpo com o corpo sobre o fundamento. Entende essa linguagem? Quem proporciona essa relação, amados, ou quem proporcionou é o próprio fundamento. Quem nos chamou, quem nos separou, quem nos marcou e nos colocou para vivenciar essa edificação sobre o fundamento foi o próprio fundamento. A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Deus já havia escolhido eu e você para fazer parte de um plano edificativo. Então, essa edificação é simplesmente gloriosa, ela vem de Deus, ela é de Deus e ela tem um fundamento, né? E Paulo aqui em Efésios está deixando muito claro algumas lições muito importantes para nós, quando ele diz assim, pelo auxílio de todas as juntas. Então, essa edificação, amados, e esse ajustamento acontece pelo auxílio de todas as juntas. Se não houver o auxílio de todas as juntas, se não houver uma comunhão de todas as juntas, então a edificação fica precária. Ela pode até não acontecer. Mas quando de forma orgânica existe um ajuste, um acerto, uma comunhão, então a edificação se torna uma realidade. Do que você está falando, pastor Amarildo? A você que entrou agora aí no canal e está nos vendo, do que eu estou falando? Eu estou falando da edificação da igreja, que não é 4 paredes, que não é uma placa denominacional. A igreja é um corpo orgânico, tá? Feito pelas mãos de Deus. A igreja não é uma casa, como diz a Bíblia, feita por mãos humanas. O homem vai lá, constrói um barracão, deixa bem bonito, escreve na frente igreja. Certo? Isso aí não está errado. Ali é um local onde a igreja reúne, né? Todo mundo constrói, aluga, faz. Mas a realidade da igreja, amados, é outra. A realidade da igreja não é tijolo, não é cimento, não é porcelanato, não é massa. A realidade da igreja, amados, é a realidade de um corpo orgânico. Seja você de qual denominação você for, você faz parte da igreja. Então você é uma constituição e não uma instituição. Sendo você uma constituição, tá? O governo é orgânico. A instituição tem um governo humano, mas a Constituição tem um governo divino, porque ela é orgânica, certo? Então, por isso que Paulo aqui fala que, unidos pelo auxílio de todas as juntas, diz assim, ó, cresce e edifique-se a si mesmo em amor. Então, o crescimento, que é orgânico, ele é em amor. Olha que tremendo isso, né? É em amor, na medida que cada parte realiza a sua função.
Então o corpo, ele tem uma função. Qual é a função do corpo? Eu creio que é igrejar. O que é igrejar? É funcionar como igreja, funcionar como corpo. O corpo é vivo, tem temperatura. O corpo, amados irmãos, ele se move, né? Ele tem vida. A vida é a regência do corpo. E glória a Deus pela vida. Acabamos de pregar aí muitas reflexões no canal acerca da vida, né? A constituição da vida. Então, esta vida, amados, é que gere o movimento deste corpo, aleluia, que é edificado sobre o fundamento. Então, eu quero aqui cooperar com você acerca desse tema tão profundo que é a edificação sobre o fundamento. Existem vários tipos de edificação. Existem edificações de toda sorte, mas a edificação sobre o fundamento é a própria vida de Deus realizando a sua obra na terra e fazendo discípulos, homens de Deus, homens dons, mulheres dons, aqui para o serviço do reino de Deus na terra. Tá certo? Nós vamos orar e eu vou continuar liberando essa palavra ao seu coração. Querido Deus, queremos te louvar, te bendizer, queremos pedir ao Espírito Santo que venha realizar uma obra poderosa na nossa vida, venha ministrar abundantemente, Senhor. Estamos clamando a Ti e pedindo ao Senhor que sustente-nos de forma tremenda. Pai, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Para a Tua glória, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e que o Senhor abençoe sua vida abundantemente.